Fala pessoal, meu nome é Igor e esse é mais um vídeo do canal FVM Tech. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui em primeira mão o lançamento da Samsung, o Galaxy Watch 8. E eu vou mostrar tudo aqui para vocês. O unboxing vocês já acompanharam aí no início do vídeo. Vou mostrar o design, especificações técnicas e obviamente a minha primeira impressão aqui sobre esse carinha. Acompanhe! E eu já vou começar mostrando todos os acessórios que vem na caixa, né? Ele vem com um carregador, com plug USB tipo C. O carregamento dele é wireless, então tem a base magnética aqui e a conexão USB tipo C. Vem com a pulseira, tá? Uma pulseira, no site da Samsung você pode comprar vários outros tipos de pulseira. E essa pulseira, nessa versão que é o Watch 8, ele vem com um encaixe novo, que é muito melhor de tirar e plugar, né? Ficou muito mais fácil para tirar e plugar, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Passando aqui pro relógio, esse é o Galaxy Watch 8, tá? Ele tem uma tela de 1.47 polegadas, esse é o de 44 milímetros, uma tela Super AMOLED de cristal safira, né? Que é muito mais resistente aí a riscos. Continuando aqui pelo design, ele tem dois, aqui são alto-falantes, né? Do lado de cá, ele tem dois botões. E aqui atrás são os sensores, né? Sensores para frequência cardíaca, e tem um outro sensor aqui que eu falo mais para frente, que é novidade nessa versão. Vou começar mostrando aqui para vocês o plug. Vocês podem perceber que aqui tem um botãozinho aqui em cima e tem um botãozinho aqui embaixo. Por quê? Essa pulseira nova, ela é plug and play. Então, para encaixar, é só pressionar encaixar. Para tirar, você vai pressionar esse botão e puxar. Então, vamos começar aqui pela pulseira. Eu pego a pulseira, posiciono ela certinho aqui e dou encaixe. Não sei se deu para vocês escutarem aí o clique, né? E o outro lado, mesma coisa, encaixe. E aqui, para tirar os dois lados, é só clicar cada um no seu respectivo botão. Pessoal, eu posicionei a câmera dessa forma aqui para vocês acompanharem, eu acho interessante vocês acompanharem a configuração inicial. Lembrando que esse é um relógio Samsung e esse é um celular Samsung, mas ele funciona em qualquer Android, né? Eu acho interessante vocês baixarem tanto o aplicativo SmartThings quanto o aplicativo Wearable da Samsung, que é o aplicativo de acessórios da Samsung, que vai servir para fones de ouvido, vai servir para relógio, entre outros. E eu vou fazer aqui para vocês para ver se o meu celular, que já tem todos esses aplicativos cadastrados, reconhece diretamente o relógio. Então vamos ligar aqui, né? Acho que eu encaixei a pulseira aqui de forma errada, mas depois a gente vê. É isso mesmo. Eu vou inverter a pulseira aqui já já. Ele está ligando, né? Já apareceu o Samsung aqui. Vamos ver se depois que ele aparecer a tela inicial aqui para começar a configuração, meu celular que é Samsung vai identificar direto o Galaxy Watch 8. Deixa eu fazer isso aqui. Tá carregando, é a primeira vez que eu ligo ele, né? Sim, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá, já reconheceu, eu vou pôr conectar. E eu acho que provavelmente, se você tiver um celular que não é, só confirmar que aparece o código, tem que ser o mesmo código, você põe em confirmar, que não é Samsung, mas é um Android e tá com esses aplicativos instalados, eu acredito que ele vai identificar também, tá? Como eu já tenho esses aplicativos instalados, a configuração aqui acredito que vai ser rápida. Ele já está fazendo a configuração porque ele já tem minhas contas, tudo cadastrado, né? Então ele está baixando aqui o software, está carregando aqui 70%, e aqui no relógio está aqui, conclua a configuração em seu aparelho. Então no Galaxy Watch, a princípio eu não preciso fazer nada. Estou fazendo tudo pelo celular. Baixou, vamos aguardar o próximo passo. Deixa eu só ver aqui, concordar com os termos aqui, acordo de licença, isso, continuar. Assim são questões de notificação, eu vou permitir. Se eu quiser alterar alguma coisa depois, eu posso alterar. Ele está preparando aqui para conectar ao relógio,
Vou deixar aqui para vocês acompanharem. E aqui continua a mesma mensagem no relógio. Conclua a configuração em seu aparelho. Eu acho isso muito top, porque se você fosse fazer no relógio, colocar conta, tudo ia demorar muito mais, né? Fazendo pelo aparelho é muito mais rápido. Então aqui apareceu minha conta, deixa eu só virar aqui, continuar como Igor. Deixa eu pôr minha digital. Serviço de localização, aceitar. Lembrando que é a primeira vez que eu ligo, então essa configuração inicial aí é feita só uma vez mesmo, né? Das outras vezes, toda vez que eu ligar, ele já vai conectar automaticamente ao smartphone e continuar. Ele está me pedindo aqui a questão do Gemini, eu vou falar isso mais pra frente, que é o primeiro relógio da Samsung que vem com IA, a IA do Google, que é a Gemini, né? Então vamos avançar. Aguardando ele aqui a conectar, acredito que já esteja nos finalmente. Aqui é os aplicativos que eu coloco, eu já tinha um outro relógio, então ele já está me dando alguns aplicativos que eu posso ter e depois alguns que eu posso instalar. Vou continuar, backup automático. Eu já tinha um outro relógio, eu usava o Galaxy Active 2, né? Então ele já tinha um backup aqui na minha conta da Samsung, eu vou baixar esse backup. Olha lá, apareceu para mim o backup do Galaxy Watch Active 2. Então ele vai trazer para mim mais ou menos como usava o Active 2, né? E se eu quiser fazer alguma alteração, eu posso fazer isso posteriormente. Vamos restaurar. Já está restaurando todos os backups. Agendas, alarmes, configurações que eu usava. A configuração já está ali em 30%, 70%. Restaurado. Avançar. Monitoramento de estresse. Esse relógio veio muito voltado aí para a saúde, para o esporte. Eu achei muito interessante e eu vou falar isso durante o vídeo. Avançar. Avançar. Questão de corrida. Avançar. Aqui é o Samsung Wallet, né? Que você usa aí seus cartões de crédito para fazer pagamento com relógio. Então eu tenho aqui no meu celular e acredito que ele já vai puxar pro relógio. Configure um PIN padrão de bloqueio de tela para o seu relógio. Então deixa eu configurar aqui, vocês me dão licença. Definir PIN. Prontinho, já configurei. Fechar. Aqui as questões de cartão de crédito. Deixa eu puxar aqui os dois que eu tenho. Avançar. Pessoal, eu vou finalizar aqui. Só tá me pedindo algumas informações de cartão de crédito. Vou finalizar aqui e continuo o vídeo para vocês de toda a especificação técnica e minhas primeiras impressões. Tá ok? Pessoal, finalizei todas as configurações. Depois daquele passo a passo foram duas coisinhas a mais, mas tudo ali no avançar mesmo, bem simples. E aqui está o relógio. Inverti a pulseira, né, que eu tinha colocado errado, de cabeça para baixo. E aqui está o relógio. Quando ele está fora do meu pulso, normalmente ele fica me pedindo o PIN o tempo todo, né? Se ele identifica que está fora do pulso. E aqui não mudou muito para a versão que eu usava do Galaxy Active, né? Que é uma versão mais antiga. Eu falo de estrutura de menu. Você puxando aqui de cima para baixo, você entra em configurações dele. Quando você volta, tudo certinho é o relógio. Da esquerda para a direita, você tem as notificações que você recebe. Mensagens, lembretes, tudo aqui. Você volta ao relógio. O que mudou aqui aparentemente no meu relógio antigo, eu puxava da direita para a esquerda e eu tinha um menu de aplicativos. Agora, quando eu faço isso, chama um menu de blocos, que eu posso pôr 2, 3 aplicativos juntos, eu que monto esses blocos aqui. Entendeu? Então, isso aqui tudo é configurável. Deixa eu voltar aqui.
é tudo configurável. O menu de aplicativos mesmo ficou aqui de baixo para cima. Aí vocês conseguem ver todos os aplicativos aqui e configurações do relógio, tá? O botão aqui funciona a mesma coisa, o botão de cima é um voltar, o botão de baixo, se você estiver muito dentro de alguns menus de aplicativos, aí vai voltar totalmente para a tela inicial, o de cima volta passo a passo, né? Então, com certeza o botão de cima, se você pressionar, ele vai continuar me levando aí ao Samsung Pay, onde tem os meus cartões de crédito, né? E o botão de baixo é o retorno ao menu principal, a tela inicial do relógio. Lembrando que esse é um relógio que vem com IA da Google, a Gemini, né? Então você consegue deixar configurado para quando você virar o pulso, aí você fala Hey Google, e ele vai, acho que já até puxou aqui, e ele vai te escutar para você dar qualquer comando. A gente vai falar sobre essa inteligência artificial também. Começando a falar aqui sobre o relógio em si, e todas as especificações técnicas que eu comentei, vou começar pelo design, tá? Esse é um relógio de 44 milímetros, ele tem a versão de 40, ele é a versão somente Bluetooth, ele tem a Bluetooth e LTE. A tela dele, por ser a versão de 44 milímetros, é uma tela de 1,47 polegadas, uma tela de cristal safira, que é muito mais resistente a quebrar e a riscos, tá? É um relógio com processador Exynos da Samsung, de 3 nanômetros com 5 núcleos. É um processador que ficou muito menor, muito mais eficiente, tanto para processamento em si, obviamente, né, quanto para consumo de energia. Então é um processamento que gasta menos energia. Ele tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna para armazenamento. É uma tela, falando mais um pouco da tela, é uma tela de resolução de 480 por 480 e é uma tela Super AMOLED e que tem uma taxa de nits, que é o brilho, né, dessa tela, 50% maior do que a versão anterior, que é o Galaxy Watch 7. Isso é muito bom, porque para você enxergar em lugares que está com muito sol, muita claridade, você vai conseguir enxergar muito bem. Ele tem 3.000 nits. Isso é, assim, excepcional para um relógio, né? Falando aqui da certificação dele, ele é um relógio que tem a certificação IP68, que é uma proteção contra água e contra poeira. O IP68 certifica que ele pode ser mergulhado em água doce, tá? Por 1,5 metro por até 30 minutos. Só que aí tem um porém também, porque ele tem uma certificação de 5 ATM, 5 atmosferas, que fala que ele pode ser mergulhado até 50 metros de profundidade, tá? Mas não para mergulhos mais profundos, né? Mergulhos com oxigênio e por aí vai. Beleza, gente? Falando um pouco da bateria. Como ele tem esse processador novo, muito inteligente, de 3 nanômetros, ele consegue ser muito mais econômico. É uma bateria de 435 mAh, que de acordo com a Samsung, eu vou fazer esses testes no meu uso, mas de acordo com a Samsung, com Always On Display ligado, a tela sempre ativa, ele aguenta até 30 horas de uso contínuo. Bacana, né? Mais de um dia, então fica tranquilo. Então, se você desligar esse Always On Display, eu acredito que deve aumentar aí uns 30% a 40% na bateria, que a tela gasta muito. Pessoal, eu aproximei a câmera porque eu coloquei ele no pulso para dar mais uma informação relevante aqui, que é a seguinte: por causa desse processador de 3 nanômetros, é um processador que Samsung conseguiu deixar ele muito menor, né? Então conseguiu ter mais espaço para reduzir o relógio. Então, de acordo com a Samsung, ele ficou 11% mais fino que a versão anterior. E com a mudança aqui da pulseira, do encaixe da pulseira, do jeito que a pulseira pega, ele ficou mais slim no braço. Então dá para ver aí que ele vai se adaptar melhor a todo tipo de pulso. Um pulso mais fino, né? Um pulso mais largo, ele fica muito slim. E eu usava realmente o Galaxy Active 2, ele ficava com aqueles espaços aqui muito grande, né? Então para quem tem um pulso mais fino, desculpa, isso fica pior. Então assim, eu achei que ficou muito legal ele no pulso.
ficou muito bacana. E mostrando um pouco aqui da configuração, eu já falei muito das especificações técnicas. A configuração inicial dele é o seguinte: esse botão aqui, ó, de cima, quando você clica e segura, ele, deixa eu tirar, ele puxa o Gemini, que é a inteligência artificial. É o mesmo Gemini que já estão vindo em todos os Androids, né? É a inteligência artificial da Google. Então você pode clicar e segurar e dar qualquer comando, né? Iniciar um aplicativo, iniciar um exercício, pedir uma ligação, entendeu? É a mesma função, ou até mesmo pedir só uma curiosidade mesmo. E um clique é só o menu voltar. O de baixo, clique, ele volta para Home. Se você clicar e segurar, ele vai para o Samsung Wallet, onde puxou meus cartões aqui, que eu preciso fazer uma verificação para ativá-los. Então, é isso. Lembrando que esses dois botões, eles podem ser configurados com outros aplicativos. Você que vai escolher, só entrar em configuração e mudar, tá? E a questão do Gemini, você também pode ativar o Hey Google. Então, ele já me deu até essa opção, vou mostrar aqui para vocês, tá aparecendo aqui, ó, para eu ativar e não precisar segurar no botão para ter o Gemini ao meu dispor. Então, eu só vou virar o pulso, falar Hey Google e dar os comandos. Isso é muito legal, eu vou testar aqui no meu uso no dia a dia e mais para frente eu vou trazer um review desse relógio falando tudo para vocês. Mostrando aqui mais de perto o menu, todos os menus ficaram muito tops, a resolução da tela ficou muito legal, o brilho, igual eu já especifiquei, ficou top demais. Então, assim, tá todos os menus aqui. E a Samsung trouxe nesse relógio de novidade, além do IA, do Gemini, é um relógio muito voltado para esportes, para saúde. E eu vou destacar algumas funções aqui, começando pela de esporte, o de corrida, por exemplo, corrida ao ar livre. É um relógio que tem dupla frequência de GPS. São como se fosse 2 GPS para ter mais precisão ali na sua corrida, na sua distância, nos seus passos, no seu caminho, que tudo aparece aqui no seu relatório no celular, completo. Então a sua corrida vai ficar muito precisa, muito mais precisa quanto ao tempo, quanto à velocidade, quanto ao caminho e tudo isso. Ficou muito top. Outra função que eu vou destacar desse relógio é o modo de sono, de acompanhamento de sono. Por ser um relógio que ficou mais slim, mais firme no pulso, eu acho que vai ser um relógio mais agradável de você dormir. E contando com essa função de sono, juntamente com a inteligência artificial, você dormindo com esse relógio as 4 primeiras noites, com pelo menos 4 horas de uso, ele já consegue te aconselhar horários para dormir, melhores horários para começar a diminuir ali a sua rotina, o seu desgaste, né? Então, assim, ele já começa a pegar um pouco para você ter um melhor sono. É isso. Isso é muito top. E tirando o relógio aqui para mostrar uma outra coisa muito bacana para vocês, é o seguinte. Aqui atrás ele tem sensores de frequência cardíaca, que não é novidade, né? Mas um sensor que é novidade demais e é o único relógio no mundo que tem esse sensor. É um sensor que mede o nível de antioxidante no seu sangue. Então, você põe o dedão aqui, ele vai medir o nível, tem que entrar no menu, ele vai medir o nível de antioxidante no seu sangue e ele pode sugerir, de acordo com o resultado dessa medição, uma alimentação melhor para você. Isso é muito top, isso não encontra em nenhum relógio e veio como novidade aí na linha 8 dos smartwatches da Samsung. Pessoal, lembrando que todos os aparelhos que eu trago aqui eu deixo o link na descrição, então quem tiver interesse na compra desse relógio, vai estar o link aí na descrição do vídeo, tá? E eu acredito não ter esquecido de ter passado para vocês tudo sobre as especificações técnicas, né? E sobre as principais funções desse relógio, porque senão ia ficar muito grande o vídeo. Vou falar o que eu achei desse relógio, minhas primeiras impressões, porque eu ainda não usei ele, tirei na caixa, estou conhecendo agora. Eu acho que é um relógio que só evoluiu em relação à versão anterior e em relação à versão que eu usava, então não precisa nem falar, né? É um relógio que ficou com um processamento melhor, um processador mais rápido, mais eficiente, né? Menor
que possibilitou a Samsung diminuir ele, deixar ele mais fino, mais slim, mais confortável no pulso, justamente para usar todas as funções aí de sono, de esporte, em certas horas você esquecer que você está com o relógio no pulso, né? É um relógio que evoluiu demais em relação à última versão, em relação ao design, então ele para mim ficou mais bonito, mas eu acho que também vocês têm que tomar cuidado com a tela, que a tela aqui, pelo menos no Watch 8 comum, não no Classic, a tela ficou mais exposta. Então se puder pôr uma película aí, eu indico, né? É um relógio que evoluiu nos encaixes da pulseira. As últimas pulseiras eram um pouquinho mais chatinhas de tirar, aqui ficou muito fácil. Com uma mão você consegue puxar os dois lados, ficou muito bom. Então, a princípio, as minhas primeiras impressões é que ficou muito bom. Nos próximos 7, 10 dias, eu vou usar esse relógio, vou usar as funções de saúde, as funções de esportes, vou usar as funções de pagamento e outros aplicativos aqui e vou usar principalmente a função aí da Gemini, do IA. E volto com um vídeo mais pra frente aí para falar realmente o que eu estou achando desse relógio. Se ele é bom ou não, se ele realmente aguenta ali aquelas 30 horas de bateria que a Samsung promete com o Always On Display ligado, porque eu só uso ele assim, eu não gosto dele apagado. E trago todas essas novidades para você no próximo conteúdo, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostam de tecnologia, deixa seu like. Se ficou alguma dúvida, se eu deixei alguma coisa para trás, deixa aí nos comentários que eu vou trazer o máximo de informação possível no próximo vídeo e vou responder a todos vocês aí nos comentários, beleza? Valeu, até a próxima, abraço!